Shalom, hoje é dia 25 de outubro de 2017. Estamos praticamente chegando ao fim de mais um mês, onde então faltarão 2 anos para encerrar esse ano de 2017. E após termos essa série de estudos a respeito do livro de Apocalipse, queremos continuar, segundo a graça e a misericórdia do Eterno, ensinando a palavra do Mashiach, a palavra de Yeshua, para que venhamos a entender o cenário em que vivemos nos dias de hoje, nos dias atuais. E hoje queremos falar sobre um assunto muito importante, um assunto bastante relevante que tem confundido muitas pessoas, que não conseguem, infelizmente, diferenciar entre religião e a verdadeira fé que o Mashiach deixou para os seus talmidim, para os seus emissários, para os seus seguidores, para aqueles que devem seguir e servir a ele. Infelizmente, a grande maioria tem vivido nada mais além do que uma simples e mera religião, algo que não foi aquilo que Yeshua deixou para os seus discípulos, aquilo que eles repassaram às congregações na sua época da igreja primitiva, mas é algo assim que foi totalmente adulterado, e essa forma adulterada chegou até nós, infelizmente, nos dias de hoje. Então queremos entender essa diferença, né? Afinal, qual é a verdadeira fé que devemos seguir, e o que estamos seguindo nos dias de hoje? Nada daquilo que vemos é o que realmente parece ser. Essa imagem é uma imagem representativa, uma imagem ilustrativa, em que uma coisa que parece é outra, e a outra pessoa que também representa e aparenta ser outra coisa, não é aquilo que aparenta ser, não é aquilo que representa ser, mas é totalmente outra coisa, ou outra personalidade, outro personagem na realidade. Então essa imagem representa um pouquinho disso, né? Poderíamos usar vários outros tipos de imagem, vários outros tipos de representação, mas essa imagem ela já relata um pouquinho daquilo que queremos mostrar, daquilo que queremos falar. Infelizmente, quando você pega uma pessoa que acredita cegamente na sua religião, você tem uma dificuldade imensa para ensinar a ela a verdadeira fé, para ensinar a ela o verdadeiro entendimento da palavra do Eterno, porque ela já tem um preconceito, ela já tem algo formado na sua mente que não é fácil de ser tirado. Por isso que eu gosto muito de usar esse conceito, essa frase, de que para que essa pessoa possa sair dessa vida religiosa, ela precisa ter a sua mente, o HD, que é onde ficam armazenadas as informações. Esse HD da sua mente precisa ser formatado, que é o que é feito com um HD de um computador, de um notebook, de uma CPU. Quando esse HD está com problema, quando esse HD está com informações corrompidas, quando o seu desempenho não está correspondendo
a sua capacidade. Então, o Eterno ele deu uma capacidade muito grande para nós, seres humanos, para que nós pudéssemos fazer a sua obra, para que nós pudéssemos compreender as Escrituras. Porém, quando a informação que está no nosso cérebro, ela está adulterada, nós não conseguimos, sem tirar essas informações, ou seja, sem formatar essas informações ou o HD do nosso cérebro, entender na íntegra aquilo que deveríamos entender, que é realmente aquilo que a sua palavra ensina. E nós vamos tentar entender esse estudo usando, obviamente, os textos da palavra do Eterno. Então vamos começar lendo o texto que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, versículo 1 e versículo 2. A palavra diz assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. Davi, nesse momento, ele estava numa situação de dificuldade, ele estava fugindo, porque Saul, o rei Shaul, ele queria a sua cabeça, ele queria a morte de Davi por causa da inveja e por causa de vários outros motivos, principalmente também porque Shaul já não tinha mais em si o Ruach HaKodesh, ou seja, o Espírito do Eterno, que havia se retirado dele. Por isso que também todos esses sentimentos eles brotaram no coração de Shaul, e a única coisa que ele tinha agora era uma vontade de vingança, um ódio terrível contra Davi, que havia sido escolhido pelo Eterno para assumir, então, naquele momento, o trono de Israel. Então, Davi fugiu, ele se alocou, então, nesse local, chamada Caverna de Adulão, e sabendo disso, alguns homens que estavam próximo àquele local se achegaram a ele. Só que o detalhe é o seguinte: esses homens que se achegaram a Davi, eles tinham uma característica muito interessante, porque esses homens não eram homens que eram bem vistos pelas pessoas, não eram homens que eram bem vistos pela sociedade, mas eram homens que tinham uma série de problemas. Mas, no entanto, com certeza esses homens não eram homens religiosos. A palavra diz nesse texto: ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. Ou seja, essas pessoas que se juntaram com Davi, e ele aceitou liderar esses homens, Davi aceitou se tornar líder desses homens, líder dessas pessoas. Esses homens que se juntaram com ele eram aqueles que eram completamente rejeitados pela sociedade, ou seja, eles eram a escória social, eles eram aqueles que não eram considerados e não tinham reconhecimento algum pela sociedade daquele local, ou seja, para o mundo eles não tinham valor algum, não tinham nenhum valor. Essas pessoas, esses homens, eles eram completamente esquecidos, eles eram completamente rejeitados, e por isso também eles tinham dentro de si um espírito desgostoso, e eles passavam por todo tipo de aperto, por todo tipo de dificuldade. Eram pessoas que estavam endividadas, eram pessoas que não tinham mais muita esperança para a sua vida, eram pessoas que não eram bem vistas, e por isso também eles não tinham acesso à vida social, uma vida social normal naquele tempo e naquela época.
Então eles se apresentaram para Davi e eles pediram para Davi que ele se tornasse líder sobre eles. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência, porque quando Yeshua ele veio até a terra e viveu no nosso meio por 33 anos como homem, a partir do momento que ele começou a viver o seu ministério, a partir dos 30 anos, ele escolheu homens que tinham características muito semelhantes a esses homens que se juntaram a Davi e que Davi aceitou liderar. Por quê? Porque os homens que Yeshua chamou para serem seus talmidim, para serem seus discípulos, eram homens que não tinham nenhum reconhecimento público pela sociedade. Se nós olhamos para o que Yeshua fez, para a sua obra, desde o início, quando ele chama então os 12 talmidim, ou seja, os 12 apóstolos, os 12 discípulos ou os 12 emissários, nós vemos que nenhum desses 12 eram homens que tinham uma função e que exerciam uma função religiosa ou sacerdotal no templo de Jerusalém. Ou seja, eles não tinham nenhum reconhecimento pela elite religiosa, seja a elite farisaica ou a elite dos saduceus, ou nem mesmo os essênios. Então, o que nós entendemos disso? Esses homens que foram escolhidos por Yeshua, eles tinham características muito semelhantes, muito parecidas com os homens que se juntaram a Davi, ou seja, eles eram a escória, eles eram o resto da sociedade, eles não tinham reconhecimento nenhum. Esses dias, no final de semana, eu tive a oportunidade de levar uma palavra em um centro de recuperação para pessoas que são viciadas em álcool, em bebida alcoólica aqui na nossa cidade. E estando lá, eu fiquei pensando naquele momento, naquele instante, de que muitos que estão ali também estão nessa mesma situação. Ou seja, são pessoas que são rejeitadas, são pessoas que ninguém tem prazer em receber essas pessoas em sua casa, ninguém tem prazer em fazer alguma coisa por essas vidas, por essas almas, porque são almas que não são reconhecidas e são também pessoas que não vão te dar um reconhecimento pela obra que você fez. Isso diante dos homens, porém, diante de Deus, diante do Eterno, as coisas são completamente diferentes, porque Ele não faz acepção de pessoas. Então, esses homens que se juntaram ao rei Davi eram a escória da sociedade, eram o resto da sociedade, eram homens que ninguém queria saber, que ninguém queria se envolver, que ninguém queria se relacionar. No entanto, o rei Davi, que era um homem justo e era um homem segundo o coração de Elohim, como dizem as Sagradas Escrituras, ele aceitou liderar esses homens. E não tenha dúvida nenhuma que pelo exemplo que era demonstrado pelas obras do rei Davi, através da sua liderança correta, através da comunhão que todos viam que ele possuía e que ele tinha com o Eterno, a vida desses 400 homens que se juntaram a Davi, que eram rejeitados pela sociedade, sem dúvida alguma, foi impactada por causa dele. Esses homens eles foram transformados por causa do exemplo de Davi, que não escolheu para si os melhores guerreiros, que não escolheu para si os melhores homens, que não escolheu para si homens reconhecidos pela sociedade israelense, mas ele pegou para si aquilo que para o mundo havia de pior, não somente para o mundo, mas também para a sociedade religiosa.
até porque os religiosos serviam naquele momento ainda ao rei Shaul, que já estava completamente corrompido. Na época de Yeshua não foi diferente. Todos os seus talmidim foram escolhidos segundo o seu conhecimento, porque ele conhecia o coração de cada um e ele sabia o que ele poderia fazer por essas pessoas, não o contrário. Então, o Eterno ele não está preocupado com aquilo que eu posso fazer, com a minha capacitação, ou seja, com o reconhecimento que eu tenho diante dos homens. Isso para ele não interessa. E mais adiante você vai entender aonde que eu quero chegar com essa palavra e com essa mensagem. Então, Davi, ele agiu dessa forma, ele aceitou se tornar líder de homens que não valiam nada para o mundo e nem para os religiosos. Mas ele sabia sim que para o Eterno esses homens se tornariam homens de valor. Então, quando você olha para si mesmo, talvez você pense, se você começar a se comparar com pessoas que são reconhecidas pelo mundo, que são pessoas também que são reconhecidas no meio religioso, na chamada igreja, nas congregações, que são convidadas para pregar em grandes púlpitos, em grandes congressos, talvez você ache que seja pouco, você acha que não seja absolutamente ninguém, mas para o Eterno você tem um valor, você é importante para Ele, e você vai ver que esse reconhecimento humano para ele não, para o Eterno não significa absolutamente nada. Então Davi, ele escolheu para si e ele aceitou a liderança sobre esses 400 homens que não tinham valor algum para a sociedade daquela época. Uma coisa que nós precisamos entender é que a aparência religiosa nada tem a ver com um verdadeiro compromisso com o Eterno. Vamos ler o texto que está em Mateus capítulo 21, versículo 28 até o versículo 32. A palavra diz o seguinte: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Ou seja, qual é a mensagem que Yeshua está entregando através desta parábola para os religiosos daquela época? Yeshua está falando o seguinte: 2 homens foram convidados para trabalhar. O primeiro disse que não ia e no final das contas acabou indo. Já o segundo disse que ia, ou seja, aquele que somente fala da boca para fora, mas que não faz, ou seja, que é religioso, que não pratica aquilo que conhece, aquilo que ouviu, aquilo que recebeu ao longo dos tempos dentro da sua religião, dentro da sua denominação, e no final das contas ele não cumpriu o chamado, ou seja, ele disse que ia, mas não foi. Qual deles fez a vontade do seu Pai? Sem dúvida nenhuma, o primeiro, aquele que disse que não ia, mas acabou indo. Ou seja, a atitude ela vale muito mais do que aquilo que nós simplesmente falamos da boca para fora. E então Yeshua ele continua e ele complementa, terminando essa parábola, dizendo o seguinte: que os publicanos e as meretrizes entram, que é importante frisar, os publicanos eles eram odiados pelos religiosos
de Israel, porque eles representavam também uma conexão com o Império Romano, ou seja, eles coletavam impostos, eles tinham uma conexão com os políticos romanos, e por isso eles eram odiados pelos religiosos de Israel, que em nenhum momento pensaram na possibilidade de que esses homens viessem a se arrepender e retornar para o Eterno. Porém, eles se colocavam numa redoma, considerando-se superiores a esses publicanos e, obviamente, também as meretrizes. Mas as meretrizes não é necessário explicar por que eles se achavam superiores. No entanto, Yeshua usa esses dois grupos de pessoas como referência e fala que esses dois grupos, que teoricamente, se nós olhamos para aquela época, eram grupos que estavam totalmente apartados da Torá, Yeshua diz que esses dois grupos entrariam no reino do Eterno antes do que os religiosos. E eu imagino a ira que os religiosos não sentiram quando ouviram Yeshua falar isso, usando exatamente essas palavras. Eles devem ter ficado furiosos. No entanto, é claro que tanto os publicanos como as meretrizes teriam que se arrepender verdadeiramente e mudar de vida. O que eu estou querendo dizer para você, meu querido irmão, com essa palavra, com essa mensagem? Infelizmente, a grande maioria, escute o que eu vou dizer agora, a grande maioria dos que estão hoje nas denominações evangélicas, é claro que as católicas eu não preciso nem falar, infelizmente a grande maioria daqueles que estão dentro das denominações evangélicas não alcançarão a salvação e não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque eles não vivem aquilo que a palavra ensina, mas eles vivem uma vida de religiosidade. Já em contrapartida, aqueles que estão no mundo, que são representados nesta parábola pelos publicanos e pelas meretrizes, muitos desses que estão no mundo nessa condição, ainda que de podridão, quando essas pessoas, algumas delas pelo menos, se arrependerem e se voltarem verdadeiramente para o Eterno, elas serão efetivamente salvas, porque não terão dentro de si nenhum conceito formado segundo a religião ou segundo a denominação, que não tem a sua regra de fé baseada nas escrituras, mas sim em outros homens que supostamente disseram ao longo da história que eram seguidores de Yeshua. E nós vamos ver na sequência a quem eu estou me referindo, a quem eu estou fazendo essa inferência. É muito importante nós entendermos isso, por isso que o título dessa mensagem fala que nós temos que formatar o HD das nossas mentes. Nós temos que formatar aquilo que está errado e tirar aquilo que não está de acordo com a doutrina das Escrituras, mas que tem uma origem estranha e que vem sendo recebida como a verdade superior às Escrituras. E eu digo isso com muito lamento, porque eu gostaria que realmente não fosse assim. Eu gostaria que as pessoas elas se baseassem na palavra, nas escrituras e somente nelas. Então Yeshua diz que os publicanos e as meretrizes vão entrar no reino do Eterno, e muitos dos que estão hoje nas denominações não vão conseguir entrar, porque não vivem a palavra e sim aquilo que conceitos religiosos lhes têm ensinado ao longo da história. Essa é a mais pura verdade.
E agora nós vamos começar então a entender a quem eu estou me referindo. Mateus capítulo 15, versículo 1 até o versículo 9. A palavra diz o seguinte: Então chegaram ao pé de Yeshua uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Elohim pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Elohim. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, Yeshua estava falando com alguns escribas e com alguns fariseus nessa hora, nesse momento. E então eles questionaram Yeshua porque supostamente os talmidim estariam transgredindo a tradição dos anciãos. Olha só, a tradição dos anciãos. Essa tradição dos anciãos, ela está registrada na chamada tradição oral, chamada de Torá Shevialpé, pelos rabinos hebreus que seguem não somente a Torá, que são as Sagradas Escrituras, mas também outros livros que não foram dados por inspiração divina, como o Talmud, a Mishnah, o Zohar, enfim, vários livros da tradição. E a respeito dessa tradição que os escribas e os fariseus estavam questionando a Yeshua, porque essa tradição não estava sendo guardada pelos talmidim, já que não havia nenhuma instrução na Torá de Moshe de que eles não poderiam comer desta forma. Ou seja, eles estavam questionando a Yeshua por causa da tradição e não por causa da palavra. E essa tradição, ela fazia parte da vida dos religiosos hebreus naquela época, das facções religiosas dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos essênios, enfim, todos eles viviam baseado muito em cima dessa tradição. E essa tradição, isso que nós podemos chamar de tradição, não essa mesma tradição dos religiosos da época de Yeshua, mas uma outra tradição, ela é aquela que tem se tornado a base para as pessoas nos dias de hoje, para aqueles que dizem seguir a Yeshua HaMashiach. Só que, na verdade, as pessoas mais reverenciadas, a doutrina mais reverenciada nos dias de hoje é a doutrina reformista. Hoje eu ouço muitos falarem que nós precisamos de uma nova reforma. Eu ouço muitas pessoas falarem que depois que entrou essa questão da doutrina da prosperidade e várias outras doutrinas que realmente são erradas, que são doutrinas que trazem heresias de perdição, milhares de pessoas defendendo uma nova reforma e exaltando Lutero. Aliás, esse ano, no próximo ano, se não me engano, se completarão 500 anos da Reforma Protestante. O que você precisa saber é que Lutero, ele rompeu com algumas tradições do catolicismo, mas não todas. Como, por exemplo, a guarda do Shabat, que era executado pelos crentes até o século IV, depois da vida de Constantino, e foi revogada por ele.
Só que quando Lutero ele fez a reforma, ele não refez, ele não reestruturou as coisas como deveriam ter sido reestruturadas. E fora isso, no final, principalmente no final da sua vida, ele escreveu um texto em um dos seus livros em que ele mostra um ódio muito grande pelo povo hebreu. E a palavra diz no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, Lutero caiu nesse erro gravíssimo de externar aquilo que estava no seu coração, que era esse ódio, esse antissemitismo que ele tinha no seu coração, porque ele naquela época ele não conseguiu converter os hebreus à fé em Yeshua, e por causa disso ele se voltou contra eles de uma forma onde ele acabou externando todo esse ódio. E ele diz em um dos seus livros que as sinagogas deveriam ser queimadas. E ele dá várias ideias que vieram mais adiante a serem executadas literalmente contra os judeus, e um dos homens que executou as suas ideias contra os judeus, lamentavelmente, foi Adolf Hitler, através do Holocausto. Infelizmente, muitas pessoas não sabem disso, outras sabem, mas fecham os seus olhos, fecham as suas vistas. E essas pessoas que defendem a reforma, elas não estão defendendo as escrituras, porque nós não temos que retornar para os tempos de Lutero, nós não temos que retornar para o tempo de Calvino, nós não temos que retornar para o tempo de nenhum reformador, mas sim nós temos que retornar para o tempo dos apóstolos. Estes sim são os fundamentos da palavra do Eterno. Nós temos que voltar à raiz hebraica das Escrituras, não aos reformadores, porque a Torá ela foi concedida ao povo hebreu, a sua custódia foi concedida ao povo hebreu e não a nenhum outro povo, até porque essa teologia dos reformadores também defende a teologia da substituição, que afirma que a igreja teria substituído Israel. Então, meu querido amigo, a tradição denominacional ou a tradição religiosa que era praticada nos tempos de Yeshua, hoje foi substituída pela tradição denominacional que tem a sua base na reforma. E você acha que está correto simplesmente substituir uma tradição pela outra? Eu vou tentar explicar para você qual é a diferença da tradição farisaica, da tradição dos saduceus e dos demais religiosos para a tradição atual, que é guardada pelas pessoas. A diferença é a seguinte: a diferença é que os religiosos daquela época, além da Torá, possuíam outros livros e colocavam esses outros livros em pé de igualdade com as Escrituras e colocavam os mandamentos desses outros livros criados por homens como uma obrigação para que as pessoas cumprissem, ou seja, colocavam uma carga pesadíssima sobre o ombro das pessoas. Já nos dias atuais acontece exatamente o contrário, ou seja, hoje se diz que não precisamos guardar a Torá. Hoje se diz que a lei passou, que a Torá passou, que não precisamos mais obedecer os mandamentos, mas que os mandamentos, por terem sido cumpridos todos em Yeshua, nós não precisamos mais cumprir. Ou seja, é o extremismo contrário. A palavra diz que nem um tio passaria. Yeshua afirma que todo aquele que ensinar desta forma, de que o menor dos mandamentos não deve ser cumprido, também será o menor no reino dos céus. Então tomem cuidado, porque é isso que nós temos seguido.
tradições e mais tradições. Na época de Yeshua, as tradições religiosas representadas pelos segmentos religiosos daquela época. Os fariseus, os saduceus, os essênios, e hoje nós temos as outras tradições. O catolicismo e o próprio protestantismo, que na verdade é filho do catolicismo. Então tome cuidado com aquilo que você tem seguido. Um detalhe importante: muitos do que há tempo se dizem ser crentes não entrarão no reino eterno. Mateus 20, versículo 16. Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. João 12, 42, 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos têm amado hoje nas suas denominações mais a glória dos homens, para continuarem tendo a abertura para ensinarem, para pregarem, e por isso não ensinam a verdade, para continuarem sendo amigos do seu pastor que está agindo de forma incorreta, para continuarem sendo reconhecidos pelos membros da igreja, continuam pregando, continuam ensinando mentiras, muitas vezes sabendo a verdade, ensinam aquilo que os outros determinam para que não percam os seus cargos. Dessa mesma forma, era naquela época, por isso que Yeshua afirma: assim os derradeiros, ou seja, os últimos, serão os primeiros. Os publicanos e os meretrizes entram adiante de muitos religiosos no reino do eterno. Quando se arrependerem, se arrependerão verdadeiramente e buscarão a verdade que muitos têm rejeitado. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Assim como muitos creram em Yeshua, muitos dos próprios fariseus creram em Yeshua, mas não confessavam porque não queriam perder os seus cargos. É esse cenário que nós temos vivido nos dias de hoje, lamentavelmente. Aquele que é reconhecido pelo homem não representa nada para o eterno, e você precisa saber disso. 1 Coríntios 1, 26, 31. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Ou seja, o Eterno escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. O Eterno escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. As coisas vis desse mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para aniquilar aqueles que acham que são alguma coisa, aqueles que acham que sabem alguma coisa, aqueles que acham que servem ao Eterno, aqueles que acham que prestam um serviço a Ele, mas que na verdade servem ao diabo. Aquele então que é reconhecido pelo homem não representa por si só nada para o Eterno, porque ele não se importa com aquilo, com o reconhecimento humano que você recebe, mas ele se importa com aquilo que está no seu coração e com aquilo que você pratica, não somente com aquilo que está no seu coração, mas se aquilo que está dentro do seu coração não é a verdade, você automaticamente não vai externar essa verdade, e você só vai conseguir praticar essa verdade se o que está dentro de você é a verdade. Então, os verdadeiros filhos do Eterno, essa é a mensagem final, eles são odiados pelo mundo. João capítulo 15, versículo 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Mensagem mais clara do que essa não existe.
Esse é um texto, esses são 2 versículos que sequer necessitam de explicação. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. A religião, o sistema religioso, o sistema protestante, a grande maioria das pessoas hoje que está nesse sistema não é odiado pelo mundo, e sim é amado pelo mundo. Então, se o mundo ama essas pessoas, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. Assim como os discípulos foram perseguidos, foram torturados e mortos. No fim dos tempos não será diferente. Seremos perseguidos, seremos torturados e seremos mortos, porque o mundo, ele odeia aqueles que são de cima. O mundo odeia aqueles que são do eterno, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Yeshua. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesse dia. Aquilo que parece ser não é. Aquilo que você pensa que é o correto, muitas vezes não é o correto. Aqueles que estão dentro da religião não representam os filhos do Eterno, mas sim aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue e pelo nome de Yeshua, e que são odiados pelo mundo. Fica na paz, que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, que o Eterno faça resplandecer sobre ti a tua face, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.